Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Davi Lira Leite, PhD em Engenharia Biomédica pela Universidade do Sul da Califórnia e pesquisador da Northwestern University em Chicago. Na conversa, Davi fala sobre as diversas tecnologias em vacina disponíveis atualmente, sobre como funciona a pesquisa científica e sobre as patentes na área. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Davi Lira Leite. Ele é PhD em Engenharia Biomédica pela Universidade do Sul da Califórnia e pesquisador do Departamento de Farmacologia da Universidade de Northwestern, em Chicago. Davi, obrigado por topar conversar conosco e eu mesmo fico muito feliz de estar conversando com um cientista sobre temas relacionados à ciência. É um prazer estar participando. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Perfeito. Davi, já queria começar, eu preparei aqui um roteiro assim para essa nossa conversa, assim, umas ideias que eu tive, para focar realmente em temas bem científicos, que saem toda hora aí na imprensa, mas que eu acho que muitas vezes não são lidadas por um profissional, por alguém da área, por alguém que realmente respira isso no dia a dia. E aí eu queria começar conversando com você, então, sobre o tema que está aí mais na imprensa todo dia, que são as vacinas, né? A gente tem um podcast aqui já sobre vacinas, mas a gente tratou mais do ponto de vista de política pública, né? Com pesquisadores dessa área. E agora eu queria falar com você um pouco mais sobre tecnologia da vacina, ou seja, o ponto da ciência da vacina mesmo. Você poderia falar um pouco sobre as principais tecnologias de vacina? Porque, pelo que eu saiba, cada empresa está lidando com uma tecnologia diferente, algumas até um pouco parecidas, mas tem vacina que é de vírus inativado, tem vacina que é de um vírus que leva a partícula de outro vírus, tem vacina que usa RNA, então parece um negócio bem diverso e até muito complexo. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Claro. Vamos só dar uma introdução, primeiro a ideia do que é vacina, né? Vacina é qualquer coisa que a gente dá para o nosso sistema imunológico para ele desenvolver uma resposta antecipada à presença daquele agente, para quando vier algum agente infeccioso externo, forte, o nosso corpo já sabe, já reconhece aquele agente infeccioso externo e consegue reagir a ele direito. Então você pode dar alguma partícula que lembre ou que seja alguma coisa que permita identificar. Seria, por exemplo, você está indo fazer uma viagem de carro, você não sabe como é a estrada, você olha um mapa. Olhando o mapa, você tem mais ou menos uma ideia de como é a estrada. Você ainda não tem total conhecimento de tipo, as árvores que vão estar do lado e tudo mais, mas você sabe que a estrada vai ser reta em determinado trecho, ela vai ter curva em outro determinado trecho. Então a gente poderia pensar na vacina atuando como sendo esse mapa. A gente ensina o corpo a ter uma ideia geral daquela coisa que vai vir e o corpo já está preparado para quando aquela coisa externa vem, ele consegue atacar direito. E isso começou a ser desenvolvido lá no século XVIII. Em 1700, a gente já tinha o princípio da vacina, que foi com o desenvolvimento da vacina da varíola, a primeira versão de vacina da varíola, que descobriu-se que as pessoas não ficavam infeccionadas com a varíola animal. Então, por exemplo, uma varíola bovina, as pessoas que entravam em contato com o vírus da varíola bovina, elas não ficavam infeccionadas, mas essas pessoas que tinham entrado em contato com esse vírus, quando entravam em contato com o vírus da varíola normal, não tinham nenhum problema. Ou tinham um problema muito menor do que as pessoas que nunca tinham entrado em contato com uma outra versão do vírus. Então descobriu-se, beleza, tem alguma coisa ali que eu posso dar para aquelas pessoas que vão ensinar aquelas pessoas a responderem a essa infecção externa. E depois isolou-se, descobriu-se que era questão de um vírus específico e começou a desenvolver vacina desse jeito. Então, usando um vírus análogo de algo que infeccionava algum outro animal, mas não gerava resposta humana, não infeccionava o ser humano, porque o vírus não era capaz de replicar no corpo humano, mas o corpo humano conseguia gerar os anticorpos e a resposta nas células T e nas células B, que seriam capazes de atacar o vírus humano quando esse vírus humano entrasse.
Essa foi a primeiro tipo de tecnologia de vacina foi desenvolvido desse jeito. Então, isso é tipo vacinas baseadas em vírus que infectam outras espécies. A partir disso, a gente pensou, beleza, existem esses vírus que infectam outras espécies, será que eu consigo fazer alguma coisa parecida com os vírus que infectam os seres humanos? Será que eu consigo atenuar esse vírus? Será que eu consigo impedir que esse vírus seja infeccioso, mas que ele gere a mesma resposta imunológica? Então, a partir disso, a gente teve a segunda família das vacinas, que são as vacinas de vírus inativados. Então, eu posso pegar, por exemplo, o vírus do coronavírus, o vírus do SARS-CoV-2, que é o vírus que gera Covid. Eu pego esse vírus, faço a replicação em um número gigantesco dele e inativo de algum jeito. O jeito mais comum de fazer essa inativação é com calor. Você submete esse vírus a tratamentos de calor. No que você faz esses tratamentos, o vírus perde a capacidade de se replicar no corpo humano. Ele consegue entrar no corpo humano, gerar resposta imunológica no corpo humano, mas como ele não consegue entrar nas células e está fazendo uso do maquinário das células para estar se reproduzindo lá dentro, ou seja, não está gerando processo infeccioso como um todo, a única coisa que ele vai estar fazendo é gerando resposta imunológica. E com isso, o corpo gerou a primeira resposta imunológica quando vem algum agente externo, quando a pessoa é infectada por um coronavírus que está ativo, o corpo já sabe, pô, beleza, veio o coronavírus, eu reconheci esse coronavírus, já vou atacar e vou impedir que ele se reproduza dentro do meu corpo. Isso foi a segunda família de vacinas. Tá, beleza, eu posso usar o vírus como um todo, mas será que eu não consigo usar só uma parte do vírus? Foi a terceira linha de pensamento, né? Será que eu não consigo usar só uma parte do vírus para estar gerando essa mesma resposta? E a partir disso a gente teve o surgimento de um bando de tecnologias diferentes. A gente tem a questão dos vírus modificados que contêm a parte de algum vírus, e isso está sendo desenvolvido atualmente no Butantan. A vacina Butanvac, que eles vão tentar fazer, ela usa dessa ideia. O que eles fizeram? Eles pegaram o vírus de uma doença chamada doença de Newcastle, que é uma doença que não infecta os seres humanos, que infecta só frangos, infecta aviários, seres aviários, tipo pássaros. E eles modificaram esse vírus, colocando a proteína S, a spike protein do coronavírus. Fizeram essa versão modificada, vão colocar nos ovos, os ovos vão estar gerando um bando de cópias desses vírus, eles vão conseguir encapsular esses vírus e vão injetar nas pessoas. Como esse vírus não vai estar infeccionando as pessoas, porque ele não vai estar entrando nas células e não vai estar se reproduzindo, ele vai estar tendo o mesmo princípio do vírus inativado. Tem aquele vírus que tem a proteína S por fora, o corpo vai, reconhece essa proteína S, responde a proteína S gerando os anticorpos e pronto. Respondido. Deu todo o processo que era o que eu esperava. Mas aí teve-se uma outra ideia que ao invés de a gente modificar o vírus colocando essa proteína, será que a gente consegue colocar ou a proteína sozinha ou alguma parte que ensine o próprio corpo a desenvolver a proteína? Então, a parte de colocar só a proteína, já tiveram várias tentativas de fazer vacinas que só injetem a proteína no corpo das pessoas. Uma das tecnologias de vacina que está sendo utilizada nesse sentido para o coronavírus atualmente é a da Novavax, que é uma startup aqui dos Estados Unidos, de Maryland, e que eles estavam tentando fazer uma nanopartícula, que seria uma bolinha que teria as proteínas S acopladas a essa bolinha da nanopartícula, e quando isso entrasse na corrente sanguínea, isso seria associado também a um irritante, a um adjuvante, que geraria resposta imunológica. Então o corpo veria essa bolinha com a proteína e com esse adjuvante, ele teria resposta imunológica, geraria os anticorpos só com base nessa proteína e pronto, tudo resolvido. Seria quase que um vírusinho sintético. Outra forma de fazer vacinas com base só em proteína é o jeito que eles fazem com a vacina do HPV. Então eles fazem múltiplas cópias da proteína e geram bolinhas com essas múltiplas cópias da proteína que tem meio que o formato do vírus. E essas bolinhas são chamadas virus-like particles. Então é tipo assim, eles fazem como se fosse um vírus artificial que tem as diversas proteínas que seriam comuns nas cepas diferentes do HPV. Então você pode ter uma vacina de HPV tetravalente. Então tem 4 cepas de HPV, você faz essa bolinha com proteínas das 4 cepas, coloca no corpo da pessoa, o sistema imunológico vai reconhecer essas 4 proteínas, vai gerar anticorpo, beleza. Então você tem 2 tecnologias diferentes usando proteínas. Da Novavax, que é a bolinha
de lipídios com as proteínas e os adjuvantes, ou então a vacina do HPV, que é a bolinha de proteínas por si só. E por último, vieram as vacinas que pensaram, ao invés da gente entregar para o corpo uma coisa já pronta, a gente pode ensinar para o corpo a fazer rapidamente aquela coisa, aquela unidade do vírus, e no que a gente ensina o corpo a fazer aquela unidade, vai ser um processo muito transiente, vai ser muito rápido, o corpo vai fabricar unidades da proteína em 2 dias, o seu corpo tem a resposta imunológica como ele teria se fosse um vírus, ou como ele teria se fosse uma nanopartícula. E com isso a gente tem 2 tecnologias diferentes que fazem uso dessa ideia. A primeira são as vacinas de RNA mensageiro, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, em que basicamente eu pego a proteína, eu sei a proteína S, eu sei qual é o código que faz a proteína S. A partir do código da proteína S, eu tenho o DNA, que gera o DNA do vírus, do coronavírus, que fabrica a proteína S. Eu consigo isolar esse fragmento de DNA, incorporar esse fragmento de DNA numa bactéria. Essa bactéria vai estar gerando várias cópias desse fragmento de DNA, e a partir disso eu posso... Beleza, agora eu quebro essas bactérias, isolo essas cópias de fragmento do DNA, e faço a reversão dessas cópias de DNA para RNA, que a partir do RNA o corpo produz as proteínas. Então agora eu tenho esse RNA mensageiro especificamente, eu isolo esse RNA mensageiro em bolinhas de gordura. E por que eu preciso isolar esse RNA mensageiro em bolinhas de gordura? Porque se eu só colocar o RNA mensageiro no corpo, o corpo vai eliminar esse RNA mensageiro imediatamente. Assim, o nosso sangue tem enzimas e tem um pH diferente que não seriam, não teriam a capacidade de suporte à estabilidade do RNA mensageiro, se ele entrasse direto no corpo. Então eu coloco nessas bolinhas de gordura, essas bolinhas de gordura vão ser absorvidas por algumas células específicas, essas células específicas vão quebrar a bolinha de gordura, vão ler o RNA mensageiro e vão produzir a proteína S. Elas produzem a proteína S, colocam essa proteína S na sua superfície e o corpo vai, identifica a proteína S e gera os anticorpos. Da mesma forma que a gente estava pensando do gerar o anticorpo com o vírus ou com a bolinha de nanopartículas com a proteína, se é uma célula do nosso corpo, o corpo também vai estar gerando um anticorpo. Aí gera-se um anticorpo, só que qual é o grande ponto? O processo celular é muito rápido. Eu tenho esse RNA mensageiro que foi usado para produzir as proteínas, produziu-se as várias cópias de proteína dentro das células, esse RNA mensageiro é degradado, assim, em questão de horas, em questão, no máximo, 24, 48 horas, todo o RNA mensageiro que entrou na célula já deveria estar sendo degradado. E essa proteína que está na superfície das células, que está sendo identificada e a gente está gerando anticorpo, é a mesma coisa. Ela vai estar sendo degradada muito rápido. Então vai depender de célula para célula, mas a proteína pode estar sendo totalmente degradada na questão de até 3 dias. Então as células têm a resposta imunológica, elas veem essas proteínas que estão na superfície, geram os anticorpos. Beleza, gerou-se um anticorpo, vou fazer agora guardar esses anticorpos, o nosso corpo vai guardar esses anticorpos para estar fazendo ataque aos vírus e vai estar ensinando outras células do nosso sistema imunológico também a reconhecer isso, que seriam as células T e as células B. E eu tenho a resposta imunológica perfeita que vai estar evitando que quando o vírus entre no próprio corpo, ele consiga residir nas nossas células e atacar células, porque os anticorpos são lá. E por último, a última tecnologia que faz uso dessa mesma ideia de ensinar o corpo a produzir a proteína é a tecnologia do adenovírus, usar um outro vírus que vai estar entrando nas células. Então, ao invés de eu ter essa bolinha de gordura, eu tenho um outro vírus, mas eu não pego o vírus como um todo, eu pego só a casquinha do vírus. Então é tipo assim, eu retiro o material genético de dentro do vírus, mas eu ainda tenho aquela cápsula do vírus, e eu coloco dentro dessa cápsula do vírus o material genético da coisa que eu quero que as células estejam produzindo. Então, nesse caso, tanto a vacina da AstraZeneca quanto a vacina da Johnson & Johnson, elas usam adenovírus que tem um fragmento de DNA que produz a proteína S. Então, mesma ideia da vacina de mRNA, quando esse adenovírus entra nas células específicas, o DNA vai estar, beleza, tem o DNA lá, esse DNA vai estar sendo lido, vai estar gerando RNA, o RNA vai estar gerando a proteína vai estar indo para a superfície das células, gera-se anticorpos, os anticorpos permitem a resposta imunológica.
Mas no mesmo esquema do RNA e no mesmo esquema das outras vacinas que são de vírus atenuado ou de vírus diferentes, toda a resposta imunológica é muito rápida, é questão de dias, assim, de até 3 dias você vai estar tendo a resposta imunológica, o seu corpo vai estar identificando, vai estar começando a produzir os anticorpos e vai estar tendo, obviamente, um tempo até que o corpo produza o maior número de anticorpos possíveis. Mas todo aquele material que foi gerado, ou todo aquele material estrangeiro que entrou no corpo, tudo aquilo vai estar sendo degradado muito rápido, vai estar sendo degradado na questão de horas, se for a questão do RNA mensageiro, pode ser horas até tipo um dia, ou na questão de dias, se for uma proteína por completo, ou se for tipo um vírus atenuado ou um vírus modificado. O corpo vai estar reconhecendo e vai estar degradando. E a meia-vida de tipo do RNA mensageiro na casa, se eu não me engano, de 12 a 14 horas, a meia-vida das proteínas é na casa de 30 horas. Então, significa que até 30 horas depois do seu corpo ver aquele ente, ele vai estar degradando pelo menos metade da coisa que surgiu por lá. Então, isso é um dos elementos também relacionados à segurança, que é importante a gente estar ressaltando da questão das vacinas, que todos esses elementos externos que estão sendo colocados no nosso corpo, a menos que a pessoa não tenha maquinário para estar degradando aquilo, e é tipo assim, é muito raro a pessoa não ter maquinário para estar degradando aquilo, você vai estar tendo uma degradação muito rápida. Então, esse material externo vai estar entrando no corpo, vai estar sendo processado, vai estar gerando a resposta imunológica. A resposta imunológica em termos dos anticorpos e das respostas das células T e células B, elas são mais duradouras, são tipo mais permanentes, assim. Mas o material que entrou estrangeiro no corpo, ele vai estar sendo degradado muito rápido. Perfeito. Perfeito. Muitas tecnologias diferentes, né? Mas bom saber que aparentemente elas são seguras, né? Então, que esse é um ponto também que eu acho que tem sido muito debatido, né? Que as vacinas, elas têm que ser obviamente eficientes, conseguirem entrar no seu corpo e gerar resposta imune, mas também tem que ser seguras, né? Tem que ter esse balanço. Então, todas essas tecnologias são igualmente seguras, mesmo essa de RNA que aparentemente, corrija-me se eu estiver errado, mas parece que é a tecnologia mais nova, mais recente, mais moderna, ela também já se provou bastante segura, certo? Sim, todas as tecnologias são bem seguras porque se você for pegar as tecnologias mais arcaicas de usar um vírus de outra espécie ou um vírus atenuado, a gente trabalha com essas tecnologias assim. O vírus de outra espécie tem 3 séculos trabalhando, sabe? Século XVIII, século XIX, século XX, com muita experiência sobre isso, e agora no século XXI também. Mas se a gente for pegar vírus atenuado, desde o começo do século XX trabalha-se com elas. Usando outros tipos de vírus, a vacina da gripe que a gente toma no Brasil, ela é feita usando esse outro tipo de vírus. É um vírus modificado para ter algumas proteínas do vírus da gripe, e ele é produzido nos ovos do Instituto Butantan, por exemplo. Então a gente sabe como funciona, é super seguro. É só você escolher a proteína certa para estar gerando a resposta imunológica certa. Mas as respostas quanto à vacina, assim, é super de boa. E no caso das vacinas de DNA e RNA, elas também são super seguras porque eu escolho fragmentos específicos, que esses fragmentos vão estar só produzindo aquela proteína que eu quero, e aquela proteína, em geral, ela é muito diferente de todas as proteínas do corpo. Às vezes você pode falar assim, não, mas eu vi um cara que disse que a proteína tem uma sequência de aminoácidos parecido. Assim, se você pegar uma sequência, a proteína S do coronavírus, se eu não me engano, ela tem quase 2.000 aminoácidos. Se você falar, tem uma sequência de aminoácidos parecidos, beleza, às vezes eu posso ter 5 aminoácidos parecidos em algum ponto daquela proteína. É a mesma coisa que você falar que eu tenho 2 alunos numa sala de aula que tem o mesmo aniversário, sabe? Por chance eu teria 2 alunos que têm o mesmo aniversário, mas isso não significa que necessariamente aquelas 2 pessoas são iguais. Então, ter uma sequenciazinha de aminoácidos igual não significa que é a mesma proteína. Isso é uma coisa só, tipo, desmistificando um dos mitos que rolou na internet de fake news. São coisas totalmente diferentes. Mas mesmo esse movimento anti-vacina gerou muita fake news, né? Não só em relação às vacinas do coronavírus, né? Acabaram levantando dúvidas sobre outras vacinas, que é um grande problema, né? Já que vacina não é só coronavírus, né? Tem uma série de vacinas, uma série de doenças que nós precisamos prevenir via vacinas, né?
E justamente toda pesquisa de vacina é feita procurando focar em coisas que eu sei que vão gerar resposta imunológica, mas que são totalmente diferentes das coisas que estão presentes no corpo. Porque se eu fizesse o corpo se atacar, primeira coisa, se o corpo gerasse resposta imunológica para uma coisa que ele já tem nele, isso se chama doença autoimune. Existem várias condições que são doenças autoimunes, que elas são normais, elas não acontecem por causa de vacinas. Por exemplo, uma pessoa tem lúpus, ela não tem lúpus por causa de vacina. Uma pessoa que tem existem versões de hipotireoidismo, que são doenças consideradas autoimunes, não é por causa de vacina. É o corpo. Eu mesmo tenho psoríase, Davi. Eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune. Outra doença autoimune. Então, você tem o corpo, por algum problema de funcionamento do próprio corpo, se ataca. No caso das vacinas, a gente faz toda a pesquisa, todo o cuidado de escolher alguma coisa que é tão diferente do resto do corpo, que a resposta imunológica vai ser só para aquela coisa. Então, a vacina de RNA ou a vacina de adenovírus com fragmentos de DNA, elas são focadas nessa coisinha tão específica que, assim, o anticorpo é específico para a proteína S. Tanto que uma dúvida que as pessoas tinham no começo era assim, eu tenho uma especificidade tão bruta para a proteína S de uma variante do coronavírus, será que vai funcionar para as outras cepas? Será que vai funcionar para as outras variantes? Porque essa era uma dúvida que as pessoas tinham no começo, né? E hoje em dia está provando que não, que essa proteína é bem preservada nos coronavírus, então com isso você tem a resposta imunológica gerando, mas essa proteína também é tão diferente de todas as outras proteínas do corpo que as vacinas não geram nenhum processo autoimune, não geram nenhum processo do corpo se atacar. E não geram nenhum outro processo infeccioso, tipo vacina de vírus inativado ou vacina com vírus modificados. Os vírus são modificados de forma a não estar gerando infecção. Então você não vai ficar doente com aquela vacina. Ah, mas eu tive febre depois que eu tomei a vacina. Sim, você vai ter febre depois que você tomou a vacina por um elemento lógico. O seu corpo, antes ele estava andando, estava funcionando normal. Quando você coloca qualquer agente estranho ao seu corpo, a primeira coisa que o seu corpo vai fazer é tentar responder àquele agente externo. Então o seu corpo vai entrar em tipo overdrive e virar, beleza, eu tenho esse agente externo, então vai ser, sei lá, o vírus inativado ou a proteína S que surgiu na membrana das células específicas. O corpo vai, como um louco, reverter a energia que ele tem para estar produzindo os anticorpos, para estar reagindo para aquilo. E nesse processo, uma das respostas fisiológicas que a gente tem também é de aumentar a temperatura do nosso corpo para esse aumento de temperatura estar degradando parte desses elementos. Então você tem a combinação da ação do sistema imunológico com outros mecanismos para tá se livrando desses elementos. Isso não significa que você ficou doente, só significa que o seu corpo está funcionando normalmente para o que a vacina prediziria, e essa febre vai passar em 1 dia, 2 dias no máximo, e depois está tudo resolvido. E tanto na questão da segurança das vacinas, outra característica da segurança que eles têm sido feito é o acompanhamento de todas as pessoas que têm tomado essas vacinas. Assim, a quantidade de dados que a gente tem sobre o acompanhamento dessas pessoas, sobre todos os efeitos colaterais imediatos ou talvez de longo prazo, é incomparável. Assim, no caso do coronavírus, tem sido feito de uma forma gigantesca. Por exemplo, eu tomei a vacina aqui nos Estados Unidos da Johnson & Johnson. Por 5 semanas após tomar a vacina, eu recebia mensagem de texto do CDC perguntando se eu estava bem. E eu tinha que responder questionáriozinho, falando se eu estava bem ou se eu não estava bem. Mas eu não só recebi essa vacina como parte do programa geral de vacinação, eu recebi a vacina como parte do ensaio clínico da Johnson & Johnson. Então eu me voluntariei para estar sendo cobaia da vacina. Nesse esquema, eles têm me monitorado desde dezembro do ano passado. Todo mês, eu fui em dezembro, janeiro, março, abril, vou voltar lá agora em dezembro. Todos esses meses, eles têm coletado amostras de sangue minha para ver se tem qualquer alteração, para ver se eu desenvolvi os anticorpos como seria esperado, para ver se esses anticorpos estão agindo como esperado. Então, eles vão testar esses anticorpos em ensaios clínicos específicos para ver se eles estão neutralizando a infecção e tudo mais. Para o pessoal que está na vacina da Pfizer, para o pessoal que está na vacina da Moderna, quando a gente estava tendo os ensaios clínicos, na verdade não quando, a gente continua tendo os ensaios clínicos, é o mesmo esquema. Tudo isso está sendo feito, as pessoas continuam sendo monitoradas.
Então, tá tendo todo esse monitoramento, todo esse cuidado para falar, olha, a gente já sabia que as tecnologias eram seguras, mas a gente não tá virando só porque a gente já sabia, a gente está provando que são, com dados e com coleta constante de dados, para evitar que a população tenha medo. Porque você pode ter essas campanhas de desinformação, mas contra as campanhas de desinformação, não é retórica que vence. O que vence é você mostrar os dados. Falar, olha, eu estou acompanhando essas pessoas há 2 anos e não tem nada. No caso das vacinas, nenhuma vacina do coronavírus tem tido acompanhamento há 2 anos. O máximo que a gente tem é pessoas há 1 ano. Então, você tem pessoas que entraram na fase 1 do clinical trial em maio do ano passado, que estão agora completando 1 ano da fase 1 do clinical trial. As pessoas de fase 3 de clinical trial já estão mais ou menos há 8 meses. Assim, nas vacinas que estavam mais adiantadas, que foi o caso da Pfizer e da Moderna. Da Johnson & Johnson, a gente está com 6 meses de acompanhamento já, também, na clinical trial. E todos os efeitos estão dentro de uma gama de respostas que seriam esperadas, assim. Perfeito. É realmente bom saber, então, também realmente que são seguras e que isso está sendo monitorado. O que é muito, muito importante. Mas, Davi... Só fazer uma adição, que agora me veio essa lembrança. Outra coisa que acontece também é conforme você vai tendo o rollout das vacinas, conforme as vacinas vão sendo aplicadas a mais e mais pessoas, você também vai descobrindo, obviamente, outras coisas que acontecem na resposta das pessoas às vacinas. E essas coisas que acontecem nas respostas às vacinas permitem também uma alteração do uso das vacinas, ou você falar, olha, tal vacina funciona melhor para um grupo X, tal vacina funciona melhor para um grupo Y e tudo mais. Por exemplo, quando a gente teve no começo da vacinação no Reino Unido, em dezembro do ano passado, não sei se você viu o caso de algumas pessoas que precisaram ficar hospitalizadas logo em seguida a receberem a vacina da Pfizer porque elas tiveram reação alérgica à vacina da Pfizer. Mas nesse caso, não foi porque a vacina da Pfizer especificamente gerava reação alérgica, era porque essas pessoas especificamente, elas tinham reação alérgica com todas as vacinas que elas tomavam. E elas não se tocaram disso, acabaram tomando a vacina da Pfizer, então depois teve uma atualização na questão do uso da vacina da Pfizer, que se você tem histórico de reação alérgica grave a qualquer tipo de vacina, você não toma vacina. Você fica naquele grupo que não pode ser vacinado, que vai ser protegido pela imunidade de rebanho da sociedade como um todo. A mesma coisa acontece com a vacina da gripe, diga-se de passagem. Pegando uma vacina que a gente conhece, sabe como funciona, todo mundo toma vacina da gripe todo ano, tem a instrução de que se você tem alergia à proteína do ovo, por exemplo, você não pode tomar a vacina da gripe. Por quê? Porque a vacina da gripe do Butantan é feita usando ovos. Então, para não correr o risco de você ter uma reação alérgica, impede-se que as pessoas que têm esse tipo de alergia tomem essa vacina. Mesma coisa, a vacina da Pfizer e da Moderna, descobriu-se que teve algum tipo de grupo quando a gente estava fazendo rollout, que às vezes não dava para a gente prever que teria algum efeito colateral. No que a gente descobre, atualiza a descrição da vacina, atualiza a bula da vacina e fala, olha galera, desculpa, vocês não podem tomar essa vacina especificamente, talvez sim outra vacina que funcione para vocês. E a vantagem que a gente tem agora, nesse momento, com a vacinação, com o desenvolvimento das vacinas para o coronavírus, é que foram tantas vacinas feitas, tantas tecnologias diferentes de vacinas feitas, que a gente provavelmente vai ter algum tipo de vacina que funciona para cada tipo de pessoa. Então vai ter aquela pessoa que às vezes não pode estar tomando a vacina de mRNA porque ela tem uma reação alérgica muito forte, mas que ela pode estar tomando uma Coronavac da vida, ou que ela pode estar tomando uma Butanvac da vida. Vai ter aquela pessoa que mora no escafundel de Judas, que fica difícil de estar dando 2 doses das vacinas. A gente tem a vacina da Johnson & Johnson que confere uma imunidade de cerca de 70% com uma dose só. Então você teve esse balance que essa multiplicidade de tecnologias permitiu, e que se tudo der certo, conforme a gente continuar o desenvolvimento, vai estar virando regra para as próximas vacinas que estarem surgindo. A gente não vai estar tendo uma vacina surgindo, a gente vai estar tendo uma família de vacinas surgindo, cada uma com uma efetividade diferente, ou cada uma com uma característica diferente, que pode ser usada amplamente para a população. E a população como um todo se beneficia nesse processo. Perfeito, realmente, e a gente vai precisar de vacinas aí para
outros vírus que com certeza vão surgir, né, novas mutações de vários vírus até já conhecidos, né? E nesse ponto, tem um outro ponto assim, sobre vacinas que tem sido levantado recentemente, temos lido bastante aí na imprensa, que é sobre patentes, né? Que as patentes poderiam ser um entrave à produção de vacinas, né? Outros dizem que não, e que o problema não é a patente, mas é o insumo e ou seja, a dificuldade de ofertar para a demanda atual, que obviamente é uma demanda global, de muitas e muitas pessoas, né? Bilhões de pessoas. Uma demanda nunca antes vista. Então, eu queria saber o que você acha desse ponto das patentes. E as patentes, elas têm sido um incentivo à produção de novas tecnologias ou um entrave à produção de vacinas? Tá, então vamos quebrar as suas perguntas em duas partes. Primeiro, se as patentes têm sido entrave, e segundo, se as patentes têm um fator de incentivo. Vou responder os dois elementos. Começando primeiro pela parte de entrave. Atualmente, as patentes não são um entrave que as pessoas falam que são. Atualmente, o que acontece? Você tem uma demanda exagerada por um bando de coisas, principalmente de insumos relacionados à vacina, e esses insumos podem ser as coisas mais básicas do mundo. Às vezes você pensa, não, tá faltando o RNA mensageiro. Não, às vezes o problema não é o RNA mensageiro que está em falta, às vezes é a sacola de plástico que eu tenho, que eu uso como bioreator para estar gerando a expansão das bactérias que vão estar fabricando o DNA que eu vou estar isolando o RNA mensageiro delas. Sabe, essas sacolas de plástico estão em falta. A gente tem esses elementos que estão sendo o que em química seriam chamados de rate limiting elementos, que são os elementos que limitam a capacidade da reação, limitam quanto o negócio pode se desenvolver. Se a gente for pegar a ideia de, por exemplo, na questão das vacinas de RNA mensageiro, é a patente da Moderna ou a patente da Pfizer que impede o desenvolvimento de vacina de RNA mensageiro em outros lugares? Não é a patente que impede. É a falta de expertise também de outros lugares. Você tem, às vezes, virologistas que são extremamente capacitados, como os virologistas do Butantan e da Biomanguinhos da Fiocruz, que eles não sabem fazer vacinas de RNA mensageiro. Então, se eu não tivesse patente da Pfizer ou da Moderna, não ia estar adiantando de nada que o Butantan e a Biomanguinhos não necessariamente seriam capazes de estar fazendo vacinas como a da Pfizer e da Moderna. A gente tanto sabe que isso acontece, quanto o Butantan e a Biomanguinhos, a Fiocruz, não desenvolveram essas vacinas antes. Porque a gente pode pensar assim, não, as patentes vieram e impediram o desenvolvimento, mas antes das patentes virem, principalmente nesse processo, que foi um processo relativamente muito rápido, você teve aquele tempo hábil que as pessoas poderiam estar desenvolvendo esse mesmo tipo de tecnologia, eles não desenvolveram. Laboratórios chineses, laboratórios indianos que têm expertise em fabricação de vacinas, eles também não desenvolveram vacinas com essas mesmas tecnologias. Então isso prova que o problema não é a patente. O que prova que o problema, nesse caso específico, é a expertise, é a questão de você saber não só fazer as vacinas com a tecnologia específica, mas fazer uma cadeia de produção inteira que funcione, saber como fazer a gestão dos recursos, dos fornecedores, que é uma coisa também que é difícil. É uma coisa que é um soft skill que às vezes é um conhecimento muito tácito, é um conhecimento que a Pfizer não consegue passar para Biomanguinhos para estar fazendo. Da mesma forma que o Butantan às vezes não conseguiria ensinar para a Pfizer a estar fazendo a vacina da gripe do jeito que a gente faz no Brasil, que são elementos diferentes. Então a patente ela foi escolhida como bode expiatório porque é uma coisa muito fácil de atacar, é uma coisa que você pode estar atacando o sistema econômico como um todo, falando da patente da malvadeza de você privatizar ideias e tudo mais, mas nesse caso especificamente a gente não tem nenhuma comprovação de que patentes têm sido limitação para o desenvolvimento das vacinas dos coronavírus, até porque as próprias empresas, no caso da Moderna, por exemplo, eles falaram, olha, a gente não vai fazer enforcement da patente, a gente não vai processar ninguém que esteja usando a nossa tecnologia se vocês conseguirem, por um acaso, desenvolver vacinas com a nossa tecnologia. Enquanto a pandemia estiver rolando, olha, pode, vai, faz.
A gente tem a bênção porque a gente prefere que mais pessoas sejam vacinadas de uma forma muito rápida e o mundo volte ao normal, do que a gente fazer, sei lá, 3 bilhões a mais. Então... É verdade, até porque também as próprias empresas, elas têm atrasado, né? Várias empresas têm atrasado, acho que é mais, assim, para nós aqui, uma que está bem claro, tanto a Coronavac do Butantan, quanto a AstraZeneca que é pela Fiocruz, né, produzida pela Fiocruz, e também a AstraZeneca na Europa, a gente tem lido bastante sobre isso, tem atrasado por falta de insumos, né, e como você disse, o insumo, muitas vezes a gente lê o insumo biotecnológico, mas às vezes é outro tipo de insumos, são tantos insumos, né, às vezes falta um, trava uma semana, e na outra semana falta o outro, porque realmente é uma demanda global, né, não é uma demanda, é uma demanda nunca antes vista, né, então realmente... É complicado, não dá para dizer que é só a patente, né? Realmente complicado. E isso é uma coisa que, se a pessoa não está na realidade do laboratório, às vezes ela não está vendo. Por exemplo, o nome é o laboratório, a gente tem tido problema de algumas pesquisas que a gente faz porque falta pipeta de plástico. Porque a fábrica de plástico não está conseguindo fabricar os negócios. É tipo assim, algumas coisas que normalmente demorariam 2, 3 dias para estar chegando no laboratório, a gente está com backorder de 2 meses, 3 meses. Então a gente teve que começar a fazer algumas coisas no laboratório, tudo in-house, a gente produzir in-house, por exemplo, meio de cultura de célula, eu faço meio de cultura de célula artesanal agora. Eu sei a composição, eu misturo os aminoácidos, misturo as vitaminas e tudo mais. É muito bom para o tipo de pesquisa que eu faço, assim, porque eu estudo como quebrar esse meio de cultura para escolher quais são as coisas que são essenciais para as células crescerem. Mas para outros laboratórios que não têm essa expertise, você ter que fazer isso in-house é completamente inviável. E como você não tem esse meio de cultura de célula sendo disponibilizado, porque as companhias estão com tudo backorder, porque às vezes está faltando garrafa plástica, às vezes está faltando água de qualidade, às vezes está faltando filtro de qualidade e tudo mais, aquele outro laboratório não consegue fazer pesquisa. Pô, beleza, mas aí eu tô falando de laboratório da universidade. Mas essa mesma coisa que aplica a laboratório de universidade se aplica a uma grande produção. Então, por exemplo, às vezes a Pfizer ou às vezes a AstraZeneca não tem o meio de cultura de célula que eles precisam para estar fazendo a produção dos adenovírus que eles precisam. Ou para estar fazendo a produção das bactérias que eles vão estar isolando os fragmentos de DNA que eles vão estar incorporando dos adenovírus para estar gerando as doses das vacinas. Então, todas essas coisinhas, esses elementos pequenos da cadeia de produção que a gente não vê e que se a gente não faz parte do dia a dia do laboratório, não faz a mínima ideia que eles estão lá, todos esses elementos têm afetado. E patente, assim, talvez tenha um efeito daqui a 15 anos, mas atualmente não é o principal elemento. Assim, atualmente, o principal elemento são essas cadeias de produção. E tem até um artigo, se eu não me engano, do Alex Tabarrok, que é professor da George Mason University, um economista, que foi um dos responsáveis pela alteração da estratégia de vacinação no Reino Unido, diga-se de passagem, foi ele que foi o cara que incentivou o Reino Unido a estender o período entre as doses da vacina da AstraZeneca, falando, olha, os clinical trials foram desenhados com uma coisa em mente, que era ter a aprovação das vacinas o mais rápido possível, não necessariamente porque era biologicamente a coisa mais interessante. Então ele insistiu com a galera para eles estudarem adiar as 2 doses. Então no Reino Unido eles começaram a adiar as 2 doses. E no que eles começaram a adiar as 2 doses e viram que os efeitos estavam muito bons, eles conseguiram vacinar muito mais gente muito mais rápido. E o Brasil incorporou parte disso na estratégia de vacinação da AstraZeneca, por exemplo, que hoje em dia são 12 semanas de intervalo entre as vacinas. Mas foi um economista que teve essa ideia. Mas voltando ao ponto que eu queria falar do Tabarrok, ele comenta sobre essa questão das patentes, de que patente nenhuma afeta a produção de sacos para os bioreatores, por exemplo. Patente nenhuma afeta a produção do meio de cultura. E o outro elemento importante é que patente nenhuma interfere em como você faz a gestão da cadeia de produção, que a Pfizer e a Moderna estão fazendo para as vacinas específicas delas. Por exemplo, foi um negócio que eles não sabiam fazer antes do começo da pandemia, e que eles ainda estão aprendendo totalmente como fazer o negócio de forma rápida. Tanto que o número de vacinas que a Pfizer e a Moderna produziam no começo da pandemia era 1, e hoje em dia é muito maior.
Por quê? Porque eles abriram mais fábricas? Sim, porque eles abriram mais fábricas. Mas também porque eles aprenderam a como tirar uma eficiência maior das coisas que eles tinham. Isso não é patente que faz. Não é patente que fala, olha, você tem um negócio que você só pode produzir 5, mas eu quero produzir 8. Não, às vezes você não sabe como usar o mecanismo, você gera um conhecimento com o processo, com a expertise do momento, em que você consegue tirar 10 de um negócio que originalmente você pensava que só gerava 5. E isso é um processo de aprendizado também, que está sendo desenvolvido, que muitas vezes uma companhia não consegue passar para outra, porque às vezes é uma coisa muito de feeling, às vezes é uma coisa de experiência de galera que está no chão de fábrica, de experiência dos pesquisadores, que mesmo que esses pesquisadores e essa galera do chão de fábrica tente ensinar em outro lugar, vai ter uma curva de aprendizado que é muito grande, que às vezes pode ser tão grande essa curva de aprendizado, que o tempo útil para você vencer a curva de aprendizado é muito maior do que seria de você, tipo, contratar a compra das vacinas daquelas fabricantes, mesmo pagando o preço inflacionado que alguém pode dizer que a patente gera. Não, porque a gente também tem que pensar no custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade de vacinar gente antes é muito mais importante do que quebrar a patente necessariamente, tentar desenvolver a tecnologia em loco e rezar para, se tudo der certo, ano que vem eu conseguir vacinar as pessoas com a tecnologia. Pô, às vezes eu consigo comprar todas as vacinas que eu preciso esse ano. Eu não preciso pensar em desenvolver a tecnologia necessariamente agora, para talvez ano que vem eu tá vacinando. Perfeito. Davi, um outro ponto, então, ainda sobre vacina, porque, quer dizer, antes, só um comentário, na realidade. O meu pai, ele tomou Coronavac e aí ele já tomou as 2 doses, mas minha mãe tomou AstraZeneca e tá nessa daí, ainda tá, acabou de tomar, aliás, e tá lá bem pra frente a segunda dose. Então, realmente, eu até achei estranho, porque eu achava que era bem menos e que ia ser mais parecido com a vacina do meu pai, e acabou que não foi. E acho que faz sentido, né? Mas porque realmente tem que vacinar muita gente, as vacinas estão em falta, então talvez seja uma boa estratégia, desde que realmente tenha esse respaldo científico, né? Muito bom que você comentou. Tem o respaldo científico em várias frentes. Tem o respaldo científico na questão econômica, de pensar, pô, eu consigo vacinar mais gente mais rápido. Mas sim, o estudo científico que foi feito, que às vezes você adiar a dose, teve um estudo recentemente feito que o governo da Índia está usando, que você adiar as 2 doses da AstraZeneca, você faz um boost de efetividade. A AstraZeneca com intervalo normal de 3 a 4 semanas, que foi o intervalo do clinical trial, se eu não me engano, era alguma coisa na casa de 60% a 70% de efetividade. Quando você adia para pelo menos 8 semanas, no caso, eles são com a ideia de 12 a 16 semanas, eles fizeram em 12 semanas, e você consegue fazer o boost, ao invés de ser 60%, 70%, passa para 80% a 90%. Então você até aumenta a efetividade da vacina. A mesma coisa, você pode adiar as doses das vacinas da Pfizer e a vacina da Moderna, também aumentando um pouco da efetividade. O clinical trial foi desenhado com a janela de 3 a 4 semanas. Tem uma razão biológica? Tem uma razão biológica, definitivamente, mas ele também foi desenhado com essa janela muito curta, porque senão eu não ia conseguir estar gerando dados suficientes no período que eu precisava gerar dado. Imagina, se eu começasse o clinical trial em outubro, com um intervalo de 12 semanas. 12 semanas são 3 meses. Então, a pessoa receberia a primeira dose na primeira semana de outubro, a próxima dose ela ia estar recebendo lá para janeiro. Então, ao invés de eu ter os dados no começo de dezembro provando que mesmo que numa estratégia talvez subótima, as vacinas têm uma efetividade alta, eu não teria nenhum dado em dezembro. Então, não teria nenhuma vacina que teria sido aprovada em dezembro. Não tendo vacina aprovada em dezembro, pô, o cenário fica muito pior do que ele já estava, porque eu continuaria tendo surges de casos nos países desenvolvidos, eu não teria nenhuma informação sobre casos reais de aplicação das vacinas, como são as informações de Israel, que você vê que a população vacinada, quem está vacinado não transmite o vírus. Não só você não tem os casos graves, mas você praticamente tem redução total de transmissão de vírus. Então, são elementos que você não teria agora, em maio, nenhuma dessas informações. Se eu tivesse feito desde o começo o desenho do clinical trial colocando as 12 semanas.
Aí só pegando a outra parte da tua pergunta original sobre patente, que eu não respondi, que é a parte sobre incentivo de pesquisa, patentes têm capacidade de incentivar inovação ao longo do prazo, se você sabe que você consegue gerar retorno em cima daquela sua inovação. Porque você tem a ideia de que patentear, você está pensando num bem público, que ideias são bens públicos no conceito econômico, porque elas não são excludentes, não são rivais. Então, eu ter um conhecimento de biologia não te impede de ter exatamente o mesmo conhecimento de biologia. Essa é a ideia. Só que qual é o grande ponto disso? Quando eu estou desenvolvendo um conhecimento novo, a partir do momento que eu desenvolvi aquele conhecimento novo, você pode ter acesso àquele conhecimento sem ter todo o esforço de gerar, descobrir e fazer toda a pesquisa. Essa é a ideia por trás das patentes. De que, beleza, a pessoa teve todo um custo para desenvolver um conhecimento novo, no que o conhecimento novo ele entrou no mercado, então eu permitiria que aquela pessoa lucrasse com a geração daquele conhecimento novo. E isso é uma ideia, assim, relativamente lógica, que se você desincentivar porque aquele conhecimento entrou no público, então todo mundo pode estar usando aquele conhecimento sem custo nenhum, isso talvez gerasse um desincentivo para pessoas desenvolverem conhecimento novo. Essa seria uma das ideias, então por isso a gente coloca as patentes, que as patentes bloqueiam você de usar o conhecimento que eu desenvolvi. Meio que seria essa ideia, certo? Só que aí você tem duas limitações. Será que realmente as patentes me permitem me incentivam a estar gerando conhecimento novo? Esse é o primeiro fator. Será que as patentes sinalizam que eu tenho conhecimento? Que esse é o segundo fator. Ou será que as patentes basicamente funcionam como um mecanismo de, eu tive uma ideia, você teve uma ideia relativamente parecida, eu não consigo comprovar que eu tive a ideia antes de você, mas eu consegui comprovar que eu fui o primeiro a fazer o filing daquela ideia, então eu vou de processo porque eu não gosto de você. Então, esse seria o terceiro problema, seria a terceira questão das patentes. Na questão das patentes incentivarem a geração nova de conhecimento, se elas atuam principalmente no terceiro elemento, que seria, fazer duas pessoas ficarem se processando o tempo todo, você vai estar gerando muito custo quando você tem processos paralelos de desenvolvimento de ideias. E processos paralelos de desenvolvimento de ideias, eles não são a exceção, eles são a norma. Se a gente pensar, quando a gente estava estudando matemática ou estava estudando física, a gente escutou que Euler e Newton Leibniz e Newton desenvolveram o cálculo mais ou menos ao mesmo tempo. Beleza. Se Newton tivesse patenteado, ele poderia ter processado Leibniz pelo desenvolvimento de fórmulas matemáticas, sabe? Não faria sentido nenhum. Ou a mesma coisa de pensar que se a Pfizer tivesse patenteado a ideia da vacina de RNA mensageiro, ele tivesse patenteado a ideia, não patenteado parte da tecnologia, patenteado a ideia. Ela poderia ter processado a Moderna e impedido que a Moderna desenvolvesse a vacina dela, mesmo que as duas estivessem fazendo as coisas em paralelo, sabe? Se eu gero um sistema de patente muito forte, que eu impeço o desenvolvimento paralelo, então eu não tenho nenhum incentivo para inovação, porque todas as coisas de desenvolvimento paralelo eu vou estar tendo um atacando o outro. Então você vai estar sempre procurando explorar algum campo relativamente muito novo, muito arriscado, que não necessariamente vai estar tendo resultado, e vai estar desperdiçando, às vezes, recurso naquele campo muito novo, não explorado, sendo que, às vezes, você teria uma possibilidade de contribuir com o campo já existente, porque parte do processo está sendo barrada porque eu tenho esse mecanismo de um ficar processando o outro. Então, esse é um dos problemas das patentes quanto a incentivo de pesquisa ou não. E o outro elemento que eu falei da patente gerar o sinal de que você tem o conhecimento, esse é um dos elementos que eu acho que atualmente é mais importante relacionado às patentes. Porque se você for pensar, nos Estados Unidos especificamente, o número de patentes dos anos 90 até agora, então assim, da fundação dos Estados Unidos até os anos 90, se eu não me engano até 96, você teve um número X de patentes. De 96 até 2021, você teve exatamente esse número X de patentes. Então, a gente dobrou o número de patentes nos Estados Unidos em 25 anos, mais ou menos. E você não tem o dobro, ou você não tem exatamente o mesmo conhecimento geral gerado nos Estados Unidos sendo gerado nesse intervalo de 25 anos.
Se você não tem tanto conhecimento sendo gerado nesses 25 anos que seja equivalente ao conhecimento de 1776 até 1996, isso significa que atualmente pessoas estão patenteando muita coisa que é basicamente só para gerar essa sinalização de que eu sei fazer aquela parada. Então, algumas dessas patentes não vão ser usadas para processar ninguém em momento algum. Outras das patentes não vão ser usadas para produzir aparelho nenhum. Outras das patentes vão estar sendo usadas basicamente para você colocar no currículo que, olha, eu sou um cara que sou tão expert nessa linha específica de desenvolvimento da coisa Y que eu tenho uma patente dela. Então, com isso, você gera um boost no seu currículo. E se você tem uma startup, por exemplo, ou se você tem uma companhia farmacêutica grande, qualquer coisa desse gênero, você consegue comprovar para os investidores que você sabe fazer aquilo. Você sabe tanto fazer aquilo que você tem aquela patente que você conseguiu comprovar para as autoridades que você sabe fazer aquilo. Você não precisa necessariamente fazer aquilo nunca mais. Você pode nunca mais utilizar, mas você vai estar tendo a sinalização de que você tem aquela expertise e as pessoas vão estar valorizando a sua ideia, ou vão estar valorizando você ou a sua companhia com base naquilo. Apesar daquilo não estar sendo usado para nada além, nem para os processinhos, então aquilo também não vai estar gerando inovação nenhuma. Então esse é um dos pontos que talvez patentes permitam inovação no sentido da valoração, se elas gerarem recurso suficiente para uma companhia, que a companhia consegue estar investindo em outras áreas, talvez, mas às vezes elas desincentivam porque elas ficam nesse joguinho de processo atrás de processo. Então você tem provavelmente tipo um sweet spot, que seria um ótimo na curva econômica, de falar assim, um ótimo global. Às vezes a gente está num ótimo local e esse ótimo local é ruim. E isso é uma curva de patente chamada curva de Tabarok, mas aí não vou entrar muito nisso, senão eu vou começar a loucubrar e o podcast vira uma aula de 3 horas. Com certeza, eu tô assim, deslumbrado, mas realmente a gente atingiu aqui o nosso tempo, mas, cara, realmente é uma aula. Eu vou dizer que eu teria mais 1 milhão de perguntas aqui, talvez a gente possa até pensar num outro episódio aí mais pro futuro, porque as ideias, as perguntas não param de surgir, mas realmente eu acho que pelo menos a gente fechou a parte de vacinas do coronavírus, né? Falou bastante disso e das patentes. Eu acho que o tema mais urgente a gente fechou. E então queria te agradecer, Davi, por essa aula. Realmente foi uma aula, uma verdadeira aula. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar. Então eu queria te agradecer muito por ter topado essa conversa. Você foi aí o nosso primeiro cientista, pesquisador de verdade nesse podcast. Então eu agradeço muito. Valeu. Não, eu que agradeço a oportunidade. Perdão se eu falei alguma coisa que ficou muito complexa, eu tentei simplificar ao máximo. Espero que as pessoas gostem e a gente vai estar tentando produzir material. A gente pode até, eu e você, tentar escrever alguma coisa junto para estar exemplificando essas coisas e estar tornando essa parte de conhecimento do laboratório mais acessível para o público. É uma das coisas que eu tento fazer com frequência, eu adoro estar explicando essas coisas e foi um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado.